Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Não é fácil encerrar um evento onde antes amigos com muito mais quilometragem, rodagem, uma forma elegante da gente falar de experiência, nos antecederam, abordando com muita clareza, com muita pertinência, os temas que normalmente eles já tratam com muita delicadeza e sapiência. A mim caberá, no encerramento desses trabalhos, primeiro pedir licença para não fazer uso do data show, se vocês estiverem de acordo. E eu vou dar uma certa dor de cabeça a vocês se eu ficar mais solto aqui, imagino, porque depois do almoço eu sei como é que é. Então a gente vai dar um movimento aqui na oratória. Esse é um tema muito apetitoso, o futuro do espiritismo, e a mim, como jornalista espírita, cabe elencar alguns tópicos que não trazem propriamente ideias maduras, mas sugestões de reflexão. Posto que o futuro a Deus pertence. No que diz respeito ao espiritismo, obviamente, a presunção é uma doutrina que se afirma como terceira revelação, cristianismo redivivo, consolador prometido, é de boa cepa. E seus mentores, aqueles que zelam pelos frutos que essa doutrina haverá de colher nos próximos milênios, já planejaram o que vai acontecer com a doutrina através do movimento espírita nos próximos 10, 15, 20, 50, 100 anos. Isso já está definido, planejado, para nosso conforto e deleite. Sabemos, principalmente por Manuel Filomeno de Miranda, nas últimas obras de Divaldo, sucessivas encarnações de espíritos luminares que vão engrossar as fileiras desse movimento. Portanto, o futuro do espiritismo, na verdade, eu não diria que ele está garantido, mas ele está plasmado, e se algo não der certo, e sempre tem alguma coisa que não dá certo do ponto de vista do que foi combinado com quem deveria, na condição de encarnado, levar à frente o que foi acertado, há sempre peças de reposição, ajustes de procedimento, correção de rumo. De uma forma ou de outra, é como o GPS. Ele vai apontar o destino. O cidadão resolveu vir para cá. O GPS vai continuar dizendo, mas é para lá. Dá um jeito de pegar outro atalho, porque o objetivo está naquela direção. Entendo, portanto, isso já foi dito, eu vou tentar dizer de outras maneiras, o espiritismo já existia antes da doutrina, nos seus postulados básicos. Existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. O espiritismo não inventou a roda. O espiritismo sistematizou, emprestou e aferiu credibilidade através da maneira correta de medir, calibrar adequadamente o fenômeno mediúnico, se cercar das garantias de que não se trata de fraude, elevar a credibilidade da informação e, com esse verniz da ciência, a partir da França, num período que a França era a referência cultural do Ocidente, a gente conseguiu, portanto, emprestar vitalidade e organicidade a uma doutrina cujos postulados, portanto, embora ancestrais, estavam um tanto dispersos e sujeitos à superstição e ao misticismo. Primeira pergunta, provocação, que é uma palavra forte, mas é isso que eu estou fazendo aqui hoje, tá, gente? Estamos falando do futuro de qual espiritismo? O da França, que foi aquele claramente colocado nos enunciados do codificador, apresentado como filosofia espiritualista antes de qualquer outra coisa, com um aspecto religioso que lhe empresta sentido e significado, mas é um aspecto ancorado na ciência. Quando a gente muda o eixo gravitacional da doutrina para o Brasil,
algo mudou. Porque hoje, me parece, é assim que pensam alguns estudiosos da doutrina, nós carregamos um pouquinho, nós turbinamos o aspecto religioso. Fala-se muito em kardecismo nesse país. E kardecistas. Kardec não fundou uma religião. Ele não é o fundador de uma religião. Então a gente vai ter que fazer aqui uma reflexão, mais uma vez, é uma sugestão à reflexão. Futuro de qual espiritismo? Aquele francês que veio claramente sugerindo uma abordagem desses postulados, me parece, eu diria, menos sujeita, olha outra palavra que a gente por vezes não gosta de proferir no movimento, mas menos sujeita à igrejificação da doutrina. Vou dar um testemunho aqui da última entrevista dada por Dr. Jorge André dos Santos, graças ao César Reis, ao pessoal do Instituto de Cultura Espírita, coube a mim a honra de fazer uma longa entrevista repassando um século de vida. Primeira pergunta, Dr. Jorge Andréia, está no YouTube. Qual foi o maior trunfo da sua existência até aqui e o maior fardo? E o maior fardo que o Dr. Jorge Andréia disse foi: fui rejeitado, perdi a conta de quantas vezes, como orador espírita, levando informações a respeito do meu estudo enquanto psiquiatra espírita, quantas vezes eu fui rejeitado, estigmatizado, alvo de preconceito, porque eu não levei a mensagem que as pessoas queriam ouvir no centro. O pessoal não estava muito a fim de estudar, ou de entender o que eu estava querendo dizer. Estava querendo ouvir um discurso religioso, esperando a hora do passe e da água fluidificada. Não estou criticando, gente, eu estou observando, eu estou compartilhando com vocês. Futuro de qual espiritismo? A filosofia espiritualista ou a religião? É uma questão. Qual é o projeto de comunicação do espiritismo para o século XXI? É outra questão que eu gostaria de levantar, porque eu acho da maior importância. Porque quando a gente fala o espiritismo vai ganhar o mundo, a gente está falando que todos serão espíritas ou de que todos aqueles que habitarão o mundo de regeneração entenderão como natural e fluídica a informação de que sim, Deus existe. Sim, a morte não existe. Sim, é possível bater um papo, ouvir mensagem, psicografar, estabelecer interações com o plano espiritual. Sim, a reencarnação é fato. Sim, não estamos sozinhos no universo. Isso significa que todo mundo que assinar embaixo desses postulados automaticamente será considerado espírita? Então temos uma questão semântica. Mas ainda assim nós, enquanto espíritas, nos preocupamos em fazer, dentro do movimento, a melhor representação dessa doutrina e levá-la aonde ela merece chegar, porque, especialmente no momento de transição, onde a dor, o sofrimento, a crueldade, a violência graçam, todos merecemos o Consolador prometido. Então, o dever de todo espírita é levar essa mensagem, é fazê-la chegar onde ela precisa chegar. Por isso que a gente está aqui discutindo como algo importante num debate sobre o futuro do espiritismo, se temos um projeto de comunicação espírita ou não temos, para o século XXI. Porque do século XIX para cá nós tivemos sucessivas revoluções tecnológicas na área da comunicação, novas plataformas de comunicação que se sucedem de forma avassaladora, determinando novos modelos de negócio, novas formas de se comunicar. A necessidade da gente ajustar linguagem, ajustar forma, ajustar conteúdo, no entendimento de que o que está em jogo é a capacidade da gente ser compreendido e dessa mensagem ser inteligível. Arbitrariamente dividi aqui 4, eu diria, maneiras da gente pensar a comunicação espírita.
A primeira, no microcosmo da instituição ou da casa espírita. É a comunicação mais rudimentar entre voluntários e frequentadores da casa. Normalmente se resolve numa cortiça, no quadro de avisos. Um tanto obsoleto, mas ele funciona em alguns lugares. Você pode ter o site da instituição comunicando os serviços oferecidos, pode ter o jornalzinho da instituição. Alguns frequentadores, juventude não vale, que vai, mocidade já faz isso, mas podem ter um WhatsApp espírita para comunicar melhor as rotinas da casa. É importante se comunicar. Atribui-se a Chico Xavier uma frase emblemática para essa reflexão, que é: o maior inimigo do espiritismo é a fofoca. Não sei se Chico falou mesmo ou não falou, mas é útil a frase nesse momento, porque aonde a comunicação flui, nós erradicamos os miasmas, as formas de pensamento que encontram campo aonde há o buchicho, o rumor, o boato, a fofoca. Comunicação direta, transversal, incessante. Segundo nível da comunicação espírita são as mídias formais propriamente ditas. O Luiz Mar representa uma delas aqui. São jornais, rádios, televisões, sites, onde você vai ter a ancoragem das informações espíritas em plataformas de comunicação. Se não são profissionais, são semi-profissionais, ou ainda que voluntárias, tem um custo de operação, porque tem uma complexidade para fazer isso funcionar. E aí, meus amigos, nós temos um desafio nessas mídias, que é: qual é o público-alvo delas? Pergunta básica. Eu estou produzindo conteúdo para quem? Para os pares? Para quem já está dentro? Ou para quem está fora? Para quem ainda não se diz espírita? Por exemplo, a ideia do Leon Denis de fazer aqui um evento, a mim me parece que teve um alcance inteligente, esperto, de tornar num ambiente laico, neutro, num campo neutro, mais fácil o acesso de quem, sem ser propriamente espírita, pode até ser simpatizante, mas principalmente quem não é nada, é curioso no melhor sentido da expressão, ou está aberto para ouvir o que vai ser dito aqui, se interessou pelo tema, o futuro do espiritismo. Eu quero saber o que é isso. Porque eu já vi filme, novela, minissérie, já me interessei pelo tema, e que legal, é num hotel, que por acaso eu sei onde fica. Isso é comunicação espírita no século XXI. Eu estou saindo do meu perímetro, eu estou saindo da minha zona de conforto e estou indo para um lugar onde provavelmente outras pessoas vão acessar minha informação. Transmissão ao vivo, na internet, via rádio, via YouTube, canal de YouTube, tudo isso está no pacote. Tudo isso precisa ser do domínio nosso, porque ainda que a gente seja analfabeto digital, não gostamos muito dessas novas mídias, o fato inexorável é que elas já são, elas não vão ser, elas já são. A garotada não está vendo televisão, a garotada não lê jornal, não lê revista, vocês sabem disso. Portanto, comunicação espírita no século XXI pressupõe um rearranjo, um redesenho das rotinas na direção daquilo que provavelmente a mocidade do seu centro tira de letra. Aí vai uma outra questão envolvendo projeto de comunicação no século XXI do espiritismo, futuro do espiritismo. Me perdoem a franqueza, na área da comunicação passa pela garotada imberbe, cheia de hormônio em ebulição. E isso significa o quê? Eles têm o pleno, o amplo domínio dessas ferramentas. E aí a gente vai trazer outra reflexão importante, conjugar. Qual é o espaço dos jovens na sua instituição? Acessórios? Eles estão na periferia das decisões? Eles não participam efetivamente das rotinas da casa? Eles estão sendo instigados a assumir responsabilidades a título de desafio, preparo das novas gerações? Sabemos, não me peçam para citar exemplos, e não é só dentro do movimento espírita,
Como é difícil sustentar uma obra social, uma obra de caridade associada ao movimento espírita. Tão difícil que quem começou normalmente só abandona o bastão quando desencarna. E tem uma enorme dificuldade de fazer seu sucessor. Agora, me perdoem, mais uma vez a franqueza, essa enorme dificuldade de fazer o seu sucessor, às vezes passa por sombras de preconceito, nuvens de intolerância. Tem que ser do meu jeito. Eu sei como fazer. Do nada eu fiz isso acontecer. Você evoca, é compreensível, uma autoridade que não é que você não tenha, mas nesse momento ela não vale muito. Por quê? Porque se esse assunto foi levantado, sucessão, o futuro do espiritismo passa pelo futuro do movimento, que passa pelo futuro das instituições, que passa pelo futuro da comunicação espírita. Nós temos que ter a humildade de reconhecer, talvez eu deva arriscar, como arrisquei quando fundei. Toda a casa espírita, quando foi fundada, envolveu muitos riscos, que foram, eu diria, apaziguados em nome da fé. Faça a sua parte e o resto vai acontecer. Agora, na hora de passar o bastão, é difícil. Eu não vou citar em que lugar do Brasil, é muito longe do Rio de Janeiro. Recentemente, eu e Cláudia, minha mulher aqui presente, estivemos num encontro regional espírita. 2 dias de debate, oradores incríveis, se revezando no palco, muita informação, muito conhecimento. Num dado momento, a gente perguntou para o organizador, cadê a garotada? Aí o organizador chegou, foi lá para a janela, pediu, olha lá, estava todo mundo servindo lanche, refeição, do lado de fora, ajudando a casa a arrecadar um trocado com a venda dos lanchinhos. Eu não sei se a pessoa que levou a gente até a janela reparou na minha cara. Eu fiquei realmente atônito, porque o mínimo seria correto, um mix de jovens e velhos ali na cantina, e você ter assentos com jovens ali, já participando ativamente do evento, absorvendo conhecimento e informação, fagocitando aquilo ali, metabolizando aquilo ali, reprocessando para na hora certa. E a hora certa vai chegar, porque quando não chega, o jovem abandona a casa espírita. Quando ele percebe que o espaço dele não existe, é virtual, quando ele não tem as suas ideias, suas sugestões, seus projetos acolhidos, sequer discutidos, ele larga a mão. Além do microcosmo da casa espírita, das mídias oficiais, nós temos as instituições que formalmente respondem pelo movimento espírita. Então a gente vai ter a FEB, vai ter a federação de cada estado, vai ter os ERs, vai ter, enfim. E aí temos uma questão importante. Todas essas instituições emprestam unidade ao movimento. Elas são a identidade do que somos, institucionalmente. Agora, me incomoda um pouco, eu acho que isso faz parte da discussão do futuro do espiritismo. Por exemplo, vou dar uma situação que se repete. Uma determinada instituição aparece na televisão como instituição espírita. E tem uma falcatrua lá na instituição espírita, coisa e tal. Papapá, quando alguém vai descobrir do que estão falando, não é propriamente uma instituição espírita. É uma instituição que se apropriou da nomenclatura espírita. Há uma confusão semântica. E aí nós, as nossas instituições que respondem pelo espiritismo, rapidamente, isso já está pronto no Word. Clica, imprime, envia. Devo dizer que essa emissora, este veículo de comunicação, cometeu um equívoco. Na verdade, essa instituição autodenominada espírita não representa o espiritismo na sua acepção. E vai embora. Muito bem. Nada contra nós marcarmos nessas situações a diferença que existe entre o que nós, enquanto espíritas, somos e outras correntes que se dizem espíritas. Eventualmente a gente vai ter que lembrar que não é bem assim. Ok, de acordo. Mas tem um gênero de notícia que se repete que a gente não tem se posicionado. A perseguição sistemática
das tradições afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé, por denominações cristãs que estão expulsando adeptos, umbandistas e candomblecistas de seus terreiros. No Rio de Janeiro, pelo menos metade das instituições de Umbanda ou de Candomblé já sofreram algum tipo de agressão ou depredação. Não vi uma nota sequer nossa, expressando aberta e publicamente repúdio a qualquer ato de agressão ou estigmatização ou depredação contra qualquer segmento religioso. Por que é importante a gente se posicionar a esse respeito? Porque são algumas denominações ditas cristãs que tentam legitimar teologicamente a perseguição imposta a outrem, e nós que já fomos perseguidos e estigmatizados no passado sabemos o que é estar no olho do furacão. Como algumas dessas denominações crescem em progressão geométrica no Brasil, com representação política, institucional, é de bom tom que no futuro do espiritismo a gente não se omita nunca em favor de quem hoje esteja sendo perseguido por questões religiosas, filosóficas, o que seja. Uma outra questão importante na área da comunicação. A comunicação espírita também se dá, é um tanto óbvio, através de palestrantes, oradores e médiuns que têm alguma atividade pública. Falando dentro da perspectiva do futuro do espiritismo. Primeiro, ainda que o planejamento, como disse no início, já esteja pronto sobre o que vai acontecer nos próximos 10, 30, 40, 50, 100 anos, no espiritismo, no mundo, no papel está definido, na prática tem o seu tempo. Precisamos nos acostumar, e não será fácil, desde já, com o que será o movimento espírita sem Divaldo. Por que eu digo isso? Porque a gente vai perceber que o Divaldo, na condição de maior divulgador da história do espiritismo, no Brasil e no mundo, com sua vitalidade assombrosa, sua disponibilidade sem igual, seu estoque de fluido vital que vem não sei de que planeta, ele marca com tanta intensidade o ritmo e a dinâmica dos trabalhos na área da divulgação, com competência, com talento, e tudo isso ancorando, através de uma mediunidade respeitada, informações que se tornam referenciais para nós. Você começa a pensar, comunicação espírita, você vai pegar o que Chico, Divaldo e Raul servem de base e de inspiração através de psicografias, psicofonias deles. A gente vai ver o repertório de ideias ou de debates que tem origem a partir do trabalho deles três, para ficarmos apenas nesses três. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque Divaldo atrai legiões de pessoas. Todas são espíritas. É possível que nesse contingente numeroso de pessoas que acompanham Divaldo, elas não sejam propriamente pessoas que estudem a doutrina, leiam os livros do Divaldo, ou sequer consigam prestar atenção em 10 ou 15 minutos do que ele diz. Atenção. E vamos combinar, não é fácil acompanhar o Divaldo. Porque é impressionante a quantidade, assim, o contexto histórico com nomes e datas e situações que o enredo da fala do Divaldo amarra, emprestando organicidade a um discurso, a uma narrativa, porque tem um tema. E dentro do tema tem uma constelação de personagens
fatos históricos, declarações, entre aspas, que ele vai reproduzindo com a maior naturalidade. Então, com todo respeito, não é para qualquer um. Mas quando você se senta para ouvir o Divaldo, qual é a tua expectativa? É uma pergunta incômoda, parece óbvia. Para muitos, já é um evento estar perto. Eu estou perto dele. Eu estou perto. Daqui a pouco está na hora do livro, estou mais perto. Nada contra, não é uma crítica. É algo que eu já observei. E que eu estou teatralizando maquiavelicamente aqui. Para todos os efeitos, imaginemos, porque eu quero Divaldo mais 10 ou 15 anos aqui, no mínimo. Agora, imaginemos Divaldo hoje fora desse planejamento. Como nós vamos tocar a bola? Segue o jogo. Pelas regras do jogo, essa peça, por mais importante que seja, não sustenta o jogo todo. Essa peça sai e como é que o jogo se desenrola? É uma pergunta importante para o futuro próximo do Espiritismo. O que será? E aí, pegando carona no que eu comentei do Divaldo, nota 0 para a idolatria a oradores e médiuns no Brasil e no mundo. Isso, para mim, revela uma absurda incompreensão do que seja a doutrina espírita. Os oradores espíritas surgem de onde? Normalmente surgem na comunidade em que eles estão inseridos, são estimulados a falar, começam a falar na casa, a casa começa a recomendar para terceiros e começa a circular por aí. Se gravam e vai parar no YouTube, essa promoção do orador começa a ganhar escala e ele começa a ser inserido na pauta de eventos. Eu já vi absurdos por aí de evento espírita que gasta dinheiro com guarda-costa. Para o orador desce do palco, você viu isso já? E vem guarda-costa indo. Assim, com todo respeito, se tivermos ainda, no futuro do espiritismo, a confusão de médium ou orador popstar, tem algo errado no movimento, não é com a doutrina. Tem algo errado no movimento. Não, nada contra a admiração, nada contra respeito. Agora, idolatria ou esse tipo de relação um tanto exagerada com quem ali se encontra na condição de grande necessitado. O orador é aquele que mais precisa ouvir o que diz. Não é prêmio ser orador, é dívida alta. Ele tem que estudar, tem que se preparar, ele tem que falar, porque ele vai ficar ruminando aquela informação, porque é o aprendizado dele, antes de qualquer outra coisa. Uma outra questão importante, muito en passant, refletirmos sobre como estamos discutindo ou deveríamos discutir temas polêmicos como suicídio e aborto na casa espírita. Sugestões, apenas sugestões para reflexão. Período de transição planetária, a gente vê que esse problema da depressão, das patologias de ordem mental, da ideia suicida, do suicídio consumado, da perturbação inerente a um filho indesejado, tudo isso está vindo com profusão à tona. Precisamos estar preparados para acolher pessoas com ideias suicidas ou familiares e amigos de suicida na casa espírita. O que me deixa um pouco intranquilo é ver que em alguns lugares há um discurso muito terrorista de criminalização do suicida na casa espírita, quando, na verdade, eu acho que dentro da premissa do cristianismo, a resposta, o protocolo de resposta que a gente deve ter com alguém que diz assim, tentei me matar, ou estou pensando em me matar, isso eu aprendi com psiquiatra, psicólogo, terapeutas, suicidólogos e boa parte deles espírita. O que se espera não é a bronca nem o terrorismo de dizer não vai adiantar nada. Vai ficar pior do que está hoje. Você é um criminoso aos olhos de Deus. Com o dedo em riste. Sugiro, com toda a franqueza, que a gente se informe se o objetivo é desencorajar a pessoa a fazer isso,
protocolo de resposta deve ser o de acolhimento, em primeiro lugar. Permitir que a pessoa se expresse, desabafe. Não é doutrinar no primeiro momento. Não é catequizar. Num primeiro momento, o que se espera é o acolhimento. Sente-se, fale, o que está acontecendo e, se possível, toda a casa espírita, se não tiver no seu corpo de frequentadores e voluntários alguém da área da saúde, que faça contato e tenha uma rotina, uma linha de comunicação construída com alguma unidade de saúde que tenha a competência de fazer esse tipo de atendimento. Fundamental. Então não é para falar nada de espiritismo? Cada caso é um caso. Há pessoas que vão ter interesse ou curiosidade de saber. E você não vai economizar palavras, você vai dizer, é um equívoco terrível. Primeiro, que a morte não existe. Segundo, que você vai agravar essa situação. Olha o tom de voz. Não é uma briga, não é uma bronca. Então, pautar prevenção ao suicídio na casa espírita, muitas replicam o estigma, o tabu, não pautando esse tema ao longo das palestras no ano. Tem que colocar lá, é uma sugestão. E 2, qual é o protocolo de resposta com alguém que tentou ou pensa em se matar? Recriminar, chamar de criminoso aos olhos de Deus não vai ajudar. Não costuma ajudar. Em relação ao aborto, todos sabemos que a vida começa na concepção. Todos temos essa clareza. Todos. Portanto, todos sabemos que o debate que está em curso na STF, nós já sabemos de que lado nós estamos. Nós somos contra o aborto. Não há o que acrescentar nessa assertiva. A não ser o seguinte, não importa qual seja a legislação em curso no Brasil, caros, caras, o aborto vai continuar acontecendo. Por uma razão muito simples. Assim como as drogas, você tem uma legislação contra drogas. Claramente criminaliza a droga. E o que estamos vendo por aí? Você está vendo alguém deixando de usar drogas por causa da lei? Temos uma questão que vai além do legalismo. O movimento espírita, o futuro do espiritismo no Brasil. Como é que a gente se posiciona em relação ao aborto? Como sempre nos posicionamos, somos contra. Basta a questão legalista? Não. O que está faltando? A mesma postura em relação ao suicida. Criminoso aos olhos de Deus. Você vai se ferrar se matar. Não é cristão isso. Qual é a postura que a gente deve ter como adolescente, jovem, grávida, perturbada, que não sabe o que fazer com a informação de que está grávida? Se você for catequizar, doutrinar, prepare-se. Pode não dar certo. A experiência diz que normalmente não funciona bem essa retórica. Eu não sei se vocês conhecem, sugiro que vocês entrem na internet para conhecer o trabalho maravilhoso que serve de referência para o movimento espírita, que acontece em Maringá, no Paraná, do Lar Preservação da Vida, criado em 1987 por um grupo de 50 espíritas. Lar Preservação da Vida, Maringá, Paraná. O que eles fazem? Eles têm campanha de prevenção do aborto. Só isso? Não. A menina grávida aparece no radar deles. O que eles fazem? Eles tentam, oferecendo amor, acolhimento, conversa, assistência psicológica, etc., convencer essa menina de que talvez não seja uma solução o aborto. Esgotam todo o estoque argumentativo. Se ainda assim não funcionar, partem para o plano B, que é: se você e sua família aceitarem, em sigilo você permanecerá entre nós durante a sua gestação. Nós vamos cuidar de você, nós vamos dar a você o que você precisa nesse momento, ou que você não está encontrando na sociedade nesse momento, que é só perseguição, crítica, acusações. Você vai ter o seu filho e nós vamos cuidar do seu filho. Legalmente, você vai repassar a tutela e a custódia desse filho para outra pessoa. No site deles tem a estatística. Da última vez que eu acessei, quase 1000
partos ocorreram custeados, porque isso custa dinheiro. Você cuidar de uma parturiente, você cuidar de uma gestação, invariavelmente são famílias pobres, desassistidas, são meninas sem estrutura familiar, estigmatizadas pelo próprio pai ou mãe. Eu acho que a gente precisa avançar o nosso discurso, que está meio embolorado, a gente é contra tudo. Porque a gente tem argumento para ser contra a droga, contra suicídio, contra aborto, a gente tem argumento. Acontece que argumento só não muda o mundo. Precisa ir além. Então, se aborto é uma questão cara para a gente precisa fazer algo mais do que simplesmente dizer, sou contra. Vamos lá, na área da comunicação ainda. Qual é a leitura indicada? Como é que vocês estão fazendo, hein? Para quem chega à casa espírita, principalmente se é jovem. Para os neófitos, você não vai usar essa expressão perto do garoto ou da garota, ele vai dizer, ok, eu volto amanhã, obrigado. Qual é o risco? Eu já falei aqui que o jovem não costuma. Gente, o que é ser jovem no século XXI, no mundo de transição como hoje? Primeiro, ele não está entendendo direito o mundo, porque os pais também não estão entendendo. A escola, invariavelmente, é chata, enfadonha, derrama um fardo, um massacre de conteúdos. O Enem, eu dou graças a Deus de não ter feito Enem. Porque o Enem é um tijolaço de conhecimento que cai na tua cabeça e você vai ter que se virar. E ainda querem que o jovem estude. Ser jovem hoje no mundo significa, eu não tenho muito interesse em me informar, porque toda vez que eu me informo, eu só tenho recebido patada. O mundo não está legal, ambientalmente falando, socialmente falando, politicamente falando, socialmente falando. Ele vai procurar a casa espírita. Em algum momento ele pode entrar numa rota que chega até nós. A pergunta é, o que a gente vai indicar para ler? Como é que a gente dialoga com esses jovens sabendo? Vamos citar aqui um filósofo polonês recém-desencarnado, Zygmunt Bauman, que esteve nessa parte da cidade, na Barra, há quase 2 anos ali no Sesc, né? Fazendo um seminário sobre educação. Bauman falou no seminário, a Cláudia registrou, escreveu no blog. Ele disse, a garotada está cada vez mais influenciada pelo tempo da internet e das redes sociais. Significa dizer que uma solução para qualquer problema através do Google vem em 2 ou 3 segundos. O que extrapola o tempo de 2 ou 3 segundos, eu começo a ficar nervoso, impaciente. Se o pai ou a mãe quer ter um papo reto com o filho, e esse papo vai demandar algum tempo, é um desafio enorme você querer que ele preste atenção em tudo que será dito ao longo do colóquio. Olha outra palavrinha simpática. Qual é a questão que está sendo colocada aqui do ponto de vista existencial, segundo Bauman? Essa impaciência atrapalha escola, leituras que demandam mais tempo e, eu diria, o prazer de se aventurar no mundo sem que as respostas estejam colocadas na largada de um processo. É a aventura da descoberta, é a aventura do conhecimento, que é uma ruminância que tem início, meio e não tem fim. Para quem, como eu, gosta da área ambiental, é terrível, porque a área ambiental ela tem uma complexidade. A visão sistêmica, a teoria geral dos sistemas. Há uma complexidade para você explicar um universo todo interligado, onde os fenômenos interagem e se complementam o tempo todo. Isso não cabe em 140 caracteres com espaço. Pastorino fez minutos de sabedoria que quebra um galho para a garotada apressada. Mas não dá para dizer que o Espiritismo se resume à obra magistral de Pastorino em minutos de sabedoria. Então veja, o que será das obras básicas no século XXI para essa garotada? É uma pergunta, não estou dizendo que não seja possível. Eu estou dizendo, nem todo jovem que chegar na casa espírita terá facilidade em absorver os conteúdos que normalmente a gente, quando a gente era jovem, absorvia.
Então temos um desafio aqui de preparar novos conteúdos, talvez no YouTube. Pega uma palestra do Divaldo de 1 hora, pega 5 minutos. Aliás, essa é uma tendência no YouTube. Você pega palestras mais longas e fragmenta em trechinhos e dá nomes para cada trechinho. É um começo, um aperitivo. Mas vocês percebem, quem é pedagogo, acho que está muito antenado com esse debate, que é muito moderno. É o timing da aprendizagem. E a necessidade de você, em falando de uma doutrina que tem uma complexidade. Por que Kardec enfatizou tanto a importância do estudo? Porque ela não é trivial. A doutrina espírita não é linear. Ela é complexa. Ela demanda o quê? Imersão. Imersão. Eu tenho que começar a filtrar a realidade que me cerca através de uma doutrina e para eu nutrir o meu aplicativo, para navegar bem nesses mares de tantos bytes à minha volta, com tanta informação nova sobre lei, natureza, Deus, vida, morte, eu vou precisar estar minimamente treinado. Como fazer isso com a garotada? É uma pergunta. Seguindo em frente, e daqui até o final, eu vou usar dados do último censo, que já está meio velho. O último censo foi de 2010, é outra encarnação. Mas é o último censo que nós temos. Você veja, o Brasil, a crise brasileira, conseguiu sonegar recursos até para o IBGE. Qual é a função do IBGE? É o nosso espelho. O que é um censo demográfico? É o seu espelho. Você olha e diz assim, em 2010 eu estava mais gordo, estava com a coluna meio torta, aí chega 2017 e você continua gordo, mas a coluna já se ajeitou um pouquinho. O censo é a base de qualquer política pública. Você se olha no espelho e diz, como está mortalidade infantil, como está a questão nutricional, das quilocalorias básicas, como é que está escolaridade, nível de emprego, vida média do brasileiro, tempo de vida. A última foto que a gente tem do Brasil é de 2010. Portanto, me perdoe. Eu vou reportar uma encarnação passada sobre o capítulo que fala sobre espiritismo. Quis o destino. Na época eu fui escalado para um telejornal para fazer a matéria de um dos capítulos do censo. Eu cheguei um pouco mais cedo e peguei a apresentação das religiões. Aí fiquei lá assim como paraquedista espírita, absorvendo todas as informações que estavam sendo dadas ali, acho que eu uso até hoje. O último censo fez uma pergunta para os brasileiros. Quem acredita em Deus? Primeiro, perguntou para todo mundo, você tem religião ou acredita em Deus? Perdão. Você acredita em Deus? Quem respondeu que não, o povo do IBGE já não fazia a pergunta que foi feita agora. Sem preconceito. A pergunta era, quem acredita em Deus professa que fé? Bom, a boa notícia é que nós que nos dissemos espíritas, né? Porque é complicado isso. O IBGE faz a distinção entre espírita kardecista, e outras denominações que se dizem espíritas. Então nós, espíritas, kardecistas, nós dobramos de tamanho em 10 anos. Nós dobramos de tamanho em 10 anos. Veja bem, futuro do espiritismo pressupõe a ancoragem no presente, o que nós temos de bom, o que não nós temos de bom, o que precisa corrigir, de que jeito. Então eu vou no censo para dizer qual era a foto que foi batida para nós espíritas em todo o Brasil. Dobramos de tamanho, somos quase 4 milhões. Outras pesquisas feitas até pela FEB, a estimativa da FEB, vão muito além de 4 milhões. Se você pegar os simpatizantes, que é uma nomenclatura muito curiosa. É quase um salvo-conduto, assim. Não me comprometa. Eu na verdade, eu simpatizo, acho legal. Aí vai para 20 milhões, sobe. Mas assim, espontaneamente, quem na largada, e o cara do censo com aquele rostinho assim, de imparcialidade absoluta. Falou espírita, o cara do censo não induziu você a dizer isso. Não, espírita. Quase 4 milhões. Uma curiosidade,
E eu não vejo debate sobre isso. Eu acho que a gente precisava aprofundar a leitura do porquê dos 4 milhões. A maioria absoluta é de mulheres. 2.270.000. É uma questão. É uma questão. Seguindo em frente. E aí isso é um tanto instigante, esses dados. Vamos lá. Dentre todas as religiões ou tradições espiritualistas, o espiritismo é aquele que reúne o maior número de adeptos com nível superior. 31% dos espíritas têm nível superior. Outra categoria importante, nível de renda. Dentre todas as religiões, todas as tradições, a que reúne o maior número de adeptos. Eu diria um pouco mais tranquilos do ponto de vista material, é o espírita. Quase 20% dos espíritas têm renda mensal igual ou superior a 5 salários mínimos. Então, nós somos os que temos mais escolaridade, mais renda e, completando, maior idade média, 37 anos, em média. Nós somos velhos, nós pertencemos à elite do ensino e nós temos o melhor nível de renda. Eu não creio que em 7 anos tenha ocorrido grandes mudanças, mas um outro senso haverá de trazer cientificamente a resposta. Eu pergunto a vocês, nós estamos preocupados com esses dados? Esses dados querem dizer o quê? Nós somos uma elite intelectual e religiosa e filosófica no Brasil? Pertencemos a uma elite? O que esses números estão dizendo para a gente? É uma pergunta. Porque, a bem da verdade, se Jesus foi o grande pedagogo das almas e procurou ser absolutamente claro nas suas mensagens morais e éticas, e outras fez uso de parábolas, metáforas, para tentar explicar o que não era possível ainda dar detalhes, mas Jesus, até onde eu sei, não discriminou, não fez distinção de segmento algum. Ele procurou levar a mensagem a todos que sofrem, como todos sofrem. Todos foram bem-vindos às preleções de Jesus. Portanto, meus amigos, a pergunta é: o espiritismo no futuro será também para poucos? Ele vai continuar sendo aquela corrente filosófica, religiosa, científica, aquela filosofia espiritualista que vai continuar reunindo os que ganham mais, os que têm mais idade e mais escolaridade? Então, tem mais razão. Eita! Pois é, se você achar isso, temos uma questão delicada para burro aqui para conversar, que é, se nós somos uma elite, então. Você tá por caminhos, eu diria, indiretos, afirmando que nós temos mais razão ou mais inteligência. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. E eu acho que a gente deveria pensar, se Jesus não fez distinção do seu discurso, ele procurou alcançar todos, e se coube a um pedagogo reconhecidamente importante para a época, que foi Kardec, pedagogo, discípulo de Pestalozzi, uma pessoa que se esmerou em ser um facilitador de conteúdos. Quem foi Kardec? Quem foi o professor Hipólito? Alguém que profissionalmente, ele recebeu uma formação desde pequenininho, lá em Verdun. Ele não ia para a escola, ele morava na escola. E ele foi discípulo ele estava absolutamente à vontade e foi reconhecido como um grande pedagogo. A doutrina foi transplantada para o Brasil. O Brasil não é França. Aliás, o Brasil continua patinando de forma terrível na qualidade do ensino, na capacidade da garotada reter informação, processar informação, escrever, fazer contas básicas. Portanto, professora, vejam o tamanho da encrenca, se me permitem. Futuro do espiritismo, considerando os dados do censo, sugerem
alguma atenção ou cuidado na maneira como nós estamos elaborando e processando informação. O Espiritismo precisa ser acessível para todos. Se nem todos estão aptos a compreender aquilo que a doutrina nos oferece, não pode ser culpa nossa. A responsabilidade não pode ser nossa. Eu acho que um desafio que está colocado... Vejam, quem está falando com vocês? Alguém da área da comunicação. É óbvio que, para mim, é natural fazer essa provocação. Porque a gente, na verdade, precisa pensar. Futuro do Espiritismo, particularmente no Brasil, onde a educação ainda patina. Educação pública carente de tudo. Eu estou no estado que conseguiu quebrar o ERJ. Eu estou aqui perplexo com a maneira como nós estamos testemunhando um tempo sem precedentes, onde a educação está à deriva. E nós estamos no Sheraton, discutindo o futuro do Espiritismo, que passa pela compreensão didática do que foi dito nas obras básicas, no ressignificado do Evangelho de Jesus, no entendimento concreto do que seja mediunidade, como separar o joio do trigo para não haver mistificação, superstição. É sério. Muito claramente, me perdoem se eu trouxe temas, a minha mulher é testemunha, eu fiquei um pouco receoso se eu deveria ou não compartilhar com vocês alguns elementos que para mim são de perplexidade e inquietação. Mas eu acho que a gente não está aqui só para exaltar todas as qualidades que nós temos, todos os avanços e todos os progressos que realizamos, todo o amparo da espiritualidade, toda a certeza de que o Espiritismo é um projeto que está dando certo, está condenado a ser alvissareiro e luminar nesse país, que vive um momento que para alguns é terrível, para mim é um momento delicado de retirada e remoção de parasitas, para que esse corpo debilitado do único país do mundo com o nome de árvore possa seguir o seu projeto em direção ao alto. Essa árvore, para crescer frondosa e dar sombra, esse único país do mundo com o nome de árvore está retirando e removendo parasitas ancestrais. O momento é de debilidade do corpo. Não é fácil tirar parasita sem abalar o metabolismo do hospedeiro. Só que, como disse Chico, em seu aniversário, vamos? Isso também passa. E essa árvore frondosa, depois dos parasitas, vai crescer de um jeito que a gente nunca viu. E o Espiritismo no futuro, na Terra Brasília, merece levar a sua mensagem a todos indistintamente, e esse trabalho é nosso. Obrigado pela atenção.